Bem, Sandra, Sandra, boa noite. Larissa, boa noite. A Ana tá na viagem, né? Mas quem conseguir deixar a câmera ligada ajuda bastante a gente para a gente poder interagir mais e melhor. Quem não puder, tudo bem, não tem problema. Vou partilhar aqui. Aí, aqui. Foi aí? Tá aparecendo para vocês? Não? Agora, Agora agora sim, tá. agora sim. Tá bom. Vocês sabem que, vocês se lembram, né, que a gente está estudando a tempestade acalmada, a tempestade aplacada. E a gente está indo, ela é curta, né? Então a gente já está indo para o final dessa. Não é uma parábola, é um milagre, né? É descrito como um milagre. É um dos 11 milagres descrito pelos três evangelhos sinóticos que estão nos três, né? Alguns estão só em um, outros estão em outro. Esse é um dos 11 que está nos três evangelhos sinóticos. Vocês sabem, né, que é o significado de parecido, né? Então, os três, Marcos, Mateus e Lucas, são três evangelhos muito parecidos, né? O conteúdo, a disposição, cada um tem sua característica, mas são muito parecidos. E o evangelho de João é aquele que destoa, que não tem muito relacionamento, de modo que faz-se crer que os dois evangelistas se valeram das anotações do primeiro evangelista e João não, João que morreu lá com 100 anos, né, por aí, na ilha de Patmos, ele fez um evangelho mais à moda do idoso, né, assim, o idoso fala o que quer, já não está preocupado com a opinião dos outros, né, ele quer dar a mensagem dele, né, mãe? E então tem essa diferença. Bom, a tempestade aplacada é um desses que compõem tudo. Eu vou dar uma relembradinha aqui e a gente vai passar para o nosso objeto de estudo. Então, diz assim, ó. E sucedeu num dos dias que ele entrou em um barco e também seus discípulos. Ele lhes disse: Atravessemos para o outro lado do lago. E fizeram-se ao mar. Enquanto eles navegavam, ele adormeceu. E desabou uma tempestade de vento no lago. Estavam ficando cheios de água os barcos e corriam perigo. Aproximando-se, o despertaram, dizendo: Comandante, comandante, estamos perecendo. Desperto, repreendeu o vento e a agitação da água. Cessaram e houve calmaria. Disseram-lhe, porém: Onde está a vossa fé? E temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Então, quem é este que ordena aos ventos e à água e lhe obedecem? Bom, a dinâmica do milagre, estou falando milagre aqui no sentido lato, né? Dá para vocês entenderem que para o espírita não existe milagre propriamente dito, né? Enfim, não vou ficar explicando isso toda hora, mas a gente sabe. Jesus pede para que os discípulos, junto com ele, atravessassem o lago e se dirigissem ao outro lado. Ele entra no barco e ele adormece. Durante a passagem, há uma tempestade de vento. E os discípulos eles não ficam com medo, eles ficam desesperados, porque eles têm certeza que eles vão perecer. Então Jesus estava dormindo, eles acordam o Cristo e vão dizer, comandante ou mestre, o Haroldo traduziu como comandante, eu deixei a tradução dele, mas os discípulos vão usar melhor, assim, na minha opinião, é mestre ou professor. Marcos usa professor e Lucas mais mestre. Mestre, nós perecemos. E então Jesus acorda
Aí há uma divergência. Se ele repreende primeiro os discípulos e depois o vento e o mar, e vem a calmaria. E aí depois ele vai dizer, né? Onde está a vossa fé? O meu objetivo é fazer um versículo e meio. A gente, porque por mim a gente vai até onde está a vossa fé. Vamos ver se a gente dá conta de chegar nisso. Mas a dinâmica é essa. A dinâmica é essa. Agora, como todo o texto do Evangelho é riquíssimo em elementos, né? Vamos ver se a gente consegue extrair daqui do texto aquilo que ele nos reserva. Tá bom. O versículo e o pedacinho é esse. Aproximando-se, o despertaram, dizendo: Comandante, comandante, estamos perecendo. Desperto, repreendeu o vento e a agitação da água. Cessaram e houve calmaria. Disse-lhes, porém: Onde está a vossa fé? Bom, vamos lá. Primeira coisa que eu acho que a gente pode pensar nesse versículo, fica claro, assim, depois eu vou nisso. Fica claro que os discípulos se sentem temerosos, se sentem incapazes, a ponto de despertar Jesus. Aliás, Rembrandt, eu acho que ele, não sei acho que nem o Bruno, nem a Claudinha mencionaram essa obra de Rembrandt. Ele mostrando aqui, né, de uma forma artística, né, o acontecimento. Se vocês analisarem, não tem jeito de eu mostrar aqui acho que no mouse, talvez se meu mouse aparecer para vocês, Jesus está bem, né, lá na ponta do barco, na proa, né? E se vocês perceberem, vem uma luz lá de onde a imagem não consegue conceber, mas que passa pelas nuvens. Porque ao fundo da pintura, você percebe que é tudo escuro. Mas aqui, ó, vem uma luz divina, que chega até o rosto de Jesus. Então, é como se dissessem, se a gente for usar um anacronismo, né? A coisa tá preta, mas com Cristo não. Com Cristo há luz, com Cristo há remédio. Tá, vamos pensar do lado assim, objetivo na visão espírita, mas na questão, sem usar da metáfora, né, das tempestades interiores, da luz divina, sem usar dessas referências, vamos pensar primeiro na questão natural. Será que é possível os espíritos controlarem a natureza? Será que isso é dado aos espíritos, essa intervenção? Então, eu fui lá no Livro dos Espíritos primeiro, para a gente ver o que Kardec perguntou aos espíritos e o que eles responderam a respeito disso. E vocês fiquem à vontade para me interromper ou para comentar qualquer coisa, só vou pedir para abrir o microfone e me chamar, porque se colocar o dedinho eu não consigo ver porque eu tenho que ler o texto, tá bom? Então, vamos ver o que o livro... Peguei só o que está mais principal lá. Na pergunta 536 do Livro dos Espíritos, que esse item trata da ação dos espíritos nos fenômenos da natureza, são devidos a casos fortuitos ou, ao contrário, têm todos um fim providencial os grandes fenômenos da natureza, o que se consideram como perturbação dos elementos? E aí os espíritos responderam: tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Bom, isso parece
evidente, né? Se não se cai uma flor, uma Folha. folha sem a permissão divina, parece claro que também Deus dirige esses acontecimentos. A força divina dirige esses acontecimentos, tá? Aí Kardec fala: objetivam sempre o homem esses fenômenos? Aí eles respondem: às vezes tem como razão imediata, quer dizer, próxima, a razão direta de ser, o homem. Mas também é frequente terem por único motivo o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Então, é dizer que os fenômenos, eventualmente, pode se dirigir à ação humana, mas muitas vezes ele é um acontecimento da natureza em si mesma, né? Para o restabelecimento e para o equilíbrio do meio ambiente. Isso também parece para nós assim muito racional e muito tranquilo de entender. Vamos à frente. Eu pulei um pedacinho e ele fala assim: pela mesma razão, poderá então haver espíritos que habitem o interior da Terra e presidam aos fenômenos geológicos. Aqui Kardec está fazendo referência aos terremotos, né? Aqueles movimentos das placas tectônicas e tal. Aí os espíritos responderam assim, ó: tais espíritos não habitam positivamente a Terra, como dizer assim, como na mitologia grega, em outras mitologias, né? Que haveria espíritos residindo ali, espíritos próprios para dirigir esses fenômenos. Ele fala, ó, eles não habitam a Terra, eles presidem aos fenômenos e os dirigem de acordo com as atribuições que eles, espíritos, têm. E aí ele fala: dia virá em que tereis a explicação de todos esses fenômenos e os compreendereis melhor. Então os espíritos dizem assim, ó, há espíritos que tratam, que cuidam dessa matéria. Eles não ficam lá embaixo da terra, muitos, né? Pode até ficar lá nas furnas, mas aí é questão de espíritos em estados de desequilíbrio e tal. Não é o caso desses espíritos que presidem aos fenômenos. E ele fala que um dia a gente vai entender essa questão de uma forma melhor. Aí Kardec fala: forma uma categoria especial no mundo espírita. Vou mudar aqui. Os espíritos que presidem aos fenômenos da natureza serão seres à parte ou espíritos que foram encarnados como nós? Aí eles responderam: que foram ou que serão. Que o serão. É, ou que o serão. Tá claro, né? São São espíritos como homens. nós. São espíritos como nós. Pertencem esses espíritos às ordens superiores ou às inferiores da hierarquia espiritual? Isso é conforme seja mais ou menos material, mais ou menos inteligente o papel que desempenhe. Uns mandam, outros executam. Os que executam coisas materiais são sempre de ordem inferior, assim entre os espíritos como entre os homens. Então, aqui, os espíritos dizem assim, e isso depois, né, para quem está mais acostumado com a literatura espírita, vai se lembrar que isso é muito desenvolvido. Na Gênese, por exemplo, é muito falado de que os espíritos mais materializados são incumbidos de matéria, de ações, recursos mais materiais, né? Quanto mais evoluído o espírito, menos ação material ele tem. E para isso, ele vai se servir de outros que o façam. Como, mal comparando, toda analogia é imperfeita, mas é como se um grande empreiteiro, um grande construtor, se valesse dos seus trabalhadores mais simples, né? Um servente de pedreiro, uma pessoa que tem uma ação muito material, para ele dirigir a construção de um grande prédio.
Quer dizer, ele não precisa saber fazer, Manusear a massa. fazer massa de cimento. Ele não precisa saber disso, porque tem alguém que o faz por ele. Então, a dimensão aqui é diferente, mas a lógica é mais ou menos assim. Até aqui tudo bem? Tá. Peraí que agora o trem saiu do coisa. Aí ele diz assim: a produção de certos fenômenos, das tempestades, por exemplo, é obra de um só espírito ou muitos se reúnem formando grandes massas para produzi-los? E aí eles responderam: reúnem-se em massas inumeráveis. Isso aqui não é, não sei, a ideia era fazer um tufãozinho, um vulcão, por aí. Bom, vou parar aqui um pouquinho. Então, em O Livro dos Espíritos, nós aprendemos, vemos, entendemos que há espíritos responsáveis pela natureza. E a gente vê mais, vê que essas indicações feitas no Livro dos Espíritos, elas foram feitas de maneira inicial, primitiva, inaudita. Era uma coisa assim, o Livro dos Espíritos teve que tratar de uma enormidade de matérias. Então, os espíritos, de maneira condensada, tal como no Evangelho, né? Eles colocam ali as balizas, os elementos, que mais tarde vão sendo desenvolvidos para que a gente entenda e possa se aprofundar nessas questões. Tá bom. Mas é dito, pelo menos a mim ficou claro, se alguém quiser ter outra opinião, mas fica claro que há espíritos responsáveis pelas ações de muitos dos fenômenos da natureza. Tá, muito bem. Eu me lembrava que o espírito André Luiz, em todo o contexto das suas obras, ele trouxe diversas referências às ações desses espíritos. Eu não vou, seria impossível a gente tratar de todas, mas eu peguei duas em que ele fala especificamente de espíritos agindo no âmbito da natureza. Vou lá. Bom, sumiu o negócio aqui, meu bem. Aqui, bom. Aqui em A Gênese, comentando esse milagre aqui, Kardec, a Gênese, para quem não está muito acostumado, a Gênese é a última obra da codificação do Pentateuco. Ela foi escrita depois do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é a primeira obra. A Gênese é a última. Depois houve outras, mas aí já não é como obras póstumas, não foi o próprio Kardec que escreveu. Em A Gênese, ele comentando esse milagre, ele diz assim, ó: ainda não conhecemos bastante os segredos da natureza para dizer se há ou não inteligências ocultas presidindo a ação dos elementos. Na hipótese de haver, o fenômeno em questão poderia ter resultado de um ato de autoridade sobre essas inteligências e provaria um poder que não é permitido a nenhum homem exercer. Seja como for, o fato de Jesus dormir tranquilamente durante a tempestade atesta, de sua parte, uma segurança que só se pode explicar pela circunstância de que seu espírito via não haver perigo nenhum e que a tempestade ia se acalmar. Tá. Vamos chegar lá. Uma questão mais metafórica. Mas ainda, Kardec, comentando esse milagre, ele vai dizer, olha, a gente não sabe, olha, achei assim, muitos já disseram que Kardec era o bom senso encarnado, né? Cuidado, né? Cuidado. O
cuidado, né, o zelo de não antecipar, de não trazer algo sem que Com fosse certeza. plausível, assim, algo que pudesse sobreviver ao tempo. Então ele diz assim: nós não temos conhecimento ainda disso. Se houver, é bem possível que a ação de Jesus presidisse ele pudesse ordenar, né, a esses espíritos. Mas de toda forma, fato é que Jesus via os acontecimentos e sabia que aquela tempestade não os levaria a perecer. Eu já tinha esse conhecimento, né? Ele já tinha esse conhecimento. Tá. Aí vamos pensar assim. Aí você pode pensar assim. Você não está falando nada, mas você está pensando aí com você mesmo. Ô Everton, mas isso aí, na verdade, não é que Jesus acalmou a tempestade. Isso aí foi um jeito dos discípulos escreverem para dizer que havia no interior dos discípulos, né, um período de perturbação, uma ação de fraqueza, e que Jesus foi o arrimo, né, foi a viga que sustentou. Ou uma outra interpretação, que não aconteceu nada disso e que esse fato foi acrescentado para que houvesse mais ainda autoridade naquele mestre. E a terceira interpretação é que aconteceu mesmo. Que aconteceu mesmo. Então, vou pegar um teólogo. O Champlin, ele diz assim: por que nós descartamos as duas primeiras hipóteses e ficamos com a terceira, de que efetivamente aconteceu? Porque consta dos três evangelhos sinóticos. Acabei de falar que são só 11 os milagres que constam nos três. Foi um fato contado desde dos primeiros evangelhos que se tem escrito. E a ação que esse milagre operou no espírito dos discípulos, ela foi muito contundente. Ela foi muito contundente. Eu vou dizer que foi vivencial a experiência, não foi Foi vivencial. Eu acabei, agora à tarde, a mamãe estava aqui em casa, eu reassisti, ela assistiu Paulo, apóstolo do Cristo. Não sei se alguém ainda não assistiu. Se não assistiu, assista, assista, porque é uma obra de arte independente da cristandade. E lá pelas tantas, o prefeito, na verdade, o prefeito seria hoje um diretor de penitenciária, mas ali é a figura de um prefeito daquela penitenciária. Ele vai dizer assim para Paulo: por que você tem tanta certeza disso? Como você tem certeza disso? E Paulo responde assim: ninguém morre por algo que não tem certeza. Ninguém vive e morre por algo do que não se tem certeza. Então, é como se ele dissesse assim: eu sei que aconteceu. Eu sei, eu sei que aconteceu. Eu não sei onde. A gente assistiu no Netflix. Netflix. Netflix é fácil, né? É acessível. E é uma obra muito, muito bonita, muito perfeita, grandiosa, é né? grandiosa. E é muito interessante porque lá aparece muito Áquila e Prisca, ou Áquila e Priscila, né? Que eu tenho a tese que Áquila e Prisca é o casal mais perfeito da história da cristandade. Lá no filme, até eles põem umas rusguinhas entre os dois, mas isso aí é invenção do roteirista. Não se tem registro disso, e todos os registros que nós temos na literatura espírita a respeito de Áquila e Prisca, a gente vê a harmonia completa. É claro que o roteirista não conhece isso, então ele atribui um casal normal, né? Que
Que a mulher fala uma coisa, o marido fala outra, e aí faz o que a mulher falou. Mas quando a gente vai para a literatura espírita e estuda isso, é bem diferente. Bom, muito bem. Vou lá, senão vai dar tempo de eu falar o que eu estou querendo falar. Vou para André Luiz. Vamos em André Luiz ver o que, que ele fala. Lá em Nosso Lar, ele pensa, ele tá sentindo mal, lá no capítulo 50, aí no final, no último capítulo do livro, ele está se sentindo mal e ele fala assim, eu lembro que Lísias falou que aqui em Nosso Lar, muitos espíritos não precisam do aeróbus, que é um tipo um trem para se locomover, eles podem levitar, volitar, e também não precisam de nenhum comunicador, só de se pensar no espírito, aquele espírito sente o seu chamado. Tipo mãe, filho, ou pai, né? Dependendo enfim, por aí. Mas não é esse o ponto. Ele pensa naquela companheira e ela vai até a casa dele e ele conta isso para ela e ela diz assim para ele: vamos à natureza. Aí ele diz assim, eu vou ler aqui rapidinho. Acompanhei-a sem hesitação e ela, notando-me a estranheza, acentuou: não só o homem pode receber fluidos e emiti-los. As forças naturais fazem o mesmo nos reinos diversos em que se subdividem. Para o caso de nosso enfermo, precisamos das árvores. Elas nos auxiliarão eficazmente. Chegados ao local onde se alinhavam enormes frondes, Narcisa chamou alguém com expressões, olha só, com expressões que eu não podia compreender. Daí a momentos, 8 entidades espirituais atendiam-lhe ao apelo. Imensamente surpreendido, via indagar da existência de mangueiras e eucaliptos. Devidamente informada pelos amigos, que me eram totalmente estranhos, a enfermeira explicou: são servidores comuns do reino vegetal, lembra? Uns mandam, outros obedecem. Os irmãos que nos atenderam. E à vista da minha surpresa, rematou: como vê, nada existe de inútil na casa de nosso Pai. Em toda parte, se há quem necessite aprender, há quem ensine. E onde aparece a dificuldade, surge a providência. O único desventurado na obra divina... eu não coloquei lá. Ele cortou aí. Mas ela vai dizer que o único desventurado na obra divina é aquele que perdeu a fé. É aquele que perdeu a fé. Todos os outros podem aprender e ensinar. Tô correndo muito, gente? Tá dando para acompanhar? Eu não tô vendo vocês nem respirar aí. Nada ainda. Vou seguindo aqui. Tá. Esse tá em Nosso Lar. Vamos nos mensageiros. Aí ele vai dizer assim: o espírito imprevidente. O Bruno colocou certinho. Calando-se o nosso orientador, tivemos a atenção exclusivamente voltada para a beleza circundante. Ele está falando aqui de um campo. Aquele campo amigo e hospitaleiro caracterizava-se por ambiente muito diverso. Não mais as emanações pesadas da cidade grande, mas o vento leve, embalsamado de suavíssimos perfumes. Refletia eu na bondade do Senhor que nos oferecia recursos novos, quando Aniceto voltou a dizer: a natureza nunca é a mesma em toda parte. Não há duas porções de terra com climas absolutamente iguais. Cada colina, cada vale possui expressões climatéricas diferentes. É forçoso reconhecer, porém, que o campo, em qualquer condição, no círculo dos encarnados, é reservatório mais abundante e vigoroso de princípios vitais. Pausa aqui. Por que ele está falando isso? Porque antes ele tinha falado da floresta, que ele fala que a floresta é muito densa. Então que ela tem muita emanação vital. Então é um pouco pesado. E a cidade tem fluidos deletérios. Então também é. Então que o campo é o ideal. Não sei se eu coloquei aqui, mas é o que ele fala. Em geral, todos nós, os cooperadores espirituais, estimamos o ar da manhã. Esse ensinamento ficou tão gravado em mim que eu li há uns 30 anos esse livro e quase toda manhã eu lembro disso aqui, de abrir as janelas, deixar o ar entrar,
para renovar o ar da nossa casa. Quando a atmosfera permanece igualmente em repouso, isenta dos glóbulos de poeira convertido em microscópicos balões de bacilos e de outras expressões inferiores. Entretanto, os trabalhos de hoje não nos despertam. Tá, enfim, outra coisa. Tá dando para entender. Aí, falando do campo, ele diz assim, ó: reina aqui a paz relativa e equilibrada da natureza terrestre. Nem a selvageria da mata virgem, nem a sufocação dos fluidos humanos. O campo é nosso generoso caminho central, a harmonia possível, o repouso desejável. O reino vegetal possui cooperadores numerosos. Vocês possivelmente ignoram que muitos irmãos se preparam para o mérito da nova encarnação no mundo, prestando serviço aos reinos inferiores. O trabalho com o Senhor é uma escola viva em toda parte. Lembro do Márcio que ele fala, quando ele quer compor, ele gosta de estar perto da natureza. Ele Agora, fica mais inspirado. fica mais inspirado. É, Bom, quem que não gosta de ir, né? E embora a gente não consiga exatamente falar, né, do que acontece, mas é diferente, né? Recente, né? Você sente, né? Você sente que é diferente. E aí eu deixei isso aqui só porque tá muito a- logo depois dessa história aqui, dessa fala dele, ele vai até uma pequena estrada e lá ele vê um homem caído numa poça de sangue. Esse homem está machucado. E o acontecimento tinha alguns, ele fala assim, havia alguns encarnados auxiliando o homem e muitos desencarnados. E o acontecimento era que o burrinho havia dado um coice naquele homem. E aí o Aniceto chama o espírito responsável por aquele setor, e cujo nome eu não me lembro, que é um nome assim, clarividêncio, uma coisa assim, muito diferente, e fala assim, não é Everton, Carlos, não é isso não, é bem diferente. E aí ele fala assim, como é que você deixou isso aqui acontecer? Você é responsável por esse setor. E aí ele responde assim, Senhor, este homem que foi atingido, embora seja um homem do campo, ele é muito bruto, ele é muito mal educado. E embora minhas constantes intervenção. intervenções, sugestões, ele permanece inalterável a isso e maltrata o burrinho cotidianamente, diuturnamente. E hoje ele exagerou tanto nesses fluidos pesados que aquilo se condensou no pobre animal e ele acabou por escoiciar o homem, ferindo aquele que o feria. Então, você vê que se a gente atua ou se a gente não atua. Tá bom. Agora que eu tô chegando lá, gente, aguenta aí. Aí ele vai dizer assim: tô preocupado, esse pessoal tá dormindo, né? Aí eu pus o lago. O lago, ele não é de água salgada, ele é de água doce. Ele tem 14 quilômetros de largura, por acho que 27 ou 26 de comprimento. Qual lago que é? Água doce, Mas qual lago que é? Genezaré. Que essa imagem desse lago aí lembra para vocês? Que formato que ele lembra? Agora eu vou esperar, não vou falar nada. Mapa do Brasil. Parece? Parece mais para a África, o mapa da África. Também, né? Ou um coração. Mas eu pus aqui, ó, pra gente ver a semelhança, né?
Se a gente vai lá no Boa Nova, lá no finalzinho, quando Maria ela desencarna e ela é levada muito acima, né? Ela olha o lago e ela fala assim: só agora percebia que o lago tinha o formato quase perfeito de um alaúde, que é um tipo de instrumento de corda, né? E ela fala assim, e Humberto de Campos fala assim, onde Jesus havia cantado as mais belas canções da natureza. Tá. Aí eu trouxe uma outra imagem, não dá para ver muito bem, mas vou tentar explicar. Aqui, ó, vocês estão vendo que aqui o Tiberíades, né, na verdade, ele tá pequenininho e aqui de um lado tem uma cadeia de montanhas e de outro outra cadeia. E aqui um vale no meio onde tem o Jordão. O lago, ele está a mais de 200 metros abaixo do nível do mar. Mas há uma montanha, que aqui não consigo mostrar aqui na imagem, que eu tive que cortar para poder mostrar para vocês, que ela está a 2.500 metros de altura. No topo dessa montanha sempre tem nuvem, sempre tem gelo, nuvem não sei. E dessa montanha sai um vento gelado que vai ricocheteando pelas montanhas, e quando ela encontra esse vento frio, encontra o vento quente do lago, ela forma uma tempestade. E se vocês voltarem no texto, vocês vão se lembrar que a tempestade é de vento. Ela não é uma tempestade de água, de chuva. Ela é uma tempestade de vento. E ela, a tempestade, era muito conhecida dos discípulos que pescavam ali a vida inteira. A vida inteira eles pescaram ali. Então, eles sabiam que era possível haver uma tempestade. Mas Jesus, exausto, ele fala, atravessemos, saiamos daqui para outra margem. E eles vão. E quando eles estão no meio, do lago, acontece a tempestade. Chega a ter ondas de 3 metros. Só pra, o lago, gente, não é igual o mar que a gente vai e tem as ondas. Ele não é assim. De regra, ele é tranquilo, igual a Rifaina. A Rifaina não tem onda, né? Então, ele é diferente. Bom, mas quando ele estava lá, acontece. Nos barcos, na proa, havia um tipo de tapete de couro, como uma almofadinha, um lugar nobre. E era ali que Jesus, exausto, porque havia curado o dia todo, a Amélia Rodrigues nos diz isso, no livro chamado Luz do Mundo, ele dorme. Agora eu pergunto para vocês. Posso tomar? Jesus sabia que ia ter tempestade? Já sabia, já conhecia ele. Eu acho que ele já sabia. Sabia ou não sabia? Claro que ele sabia. Claro que ele sabia. Nós, na nossa área de atuação, naquilo que a gente, ou nas coisas que são fato notório, você consegue perceber o que vai se dar. Eu tenho uma neta de 9 meses, ela não sabe andar, mas ela sabe engatinhar. Se eu deixar ela em cima dessa mesa que está aqui, que eu estou falando com vocês, se eu deixar ela sozinha em cima dessa mesa aqui, eu tenho certeza, aí ó, essa daí ó, de quem eu falo e está nos ouvindo ali. Tô falando de você, meu amor. Se eu deixar ela sozinha em cima da mesa, você acha que ela vai engatinhar até cair ou não? É lógico que uma hora ela vai cair. Por isso que eu não deixo. E fico vigiando para ninguém deixar também. Mas Jesus
sabia que ia se dar. E ele está tranquilo. Agora, vocês não sabem, é do seguinte. É que a Amélia Rodrigues, ela narra como é que isso aconteceu. Como é que foi que esses espíritos, né, esses discípulos, né, como é que eles fizeram quando eles se viram desse jeito aqui? Então, depois vou colocar no grupo para vocês, mas vou contando assim, bem rapidinho. Jesus fala assim, ó, saiamos daqui, os barcos estão prontos? E o Simão fala, sim, Rabi. Então ele fala, devemos atingir a outra margem antes da alvorada. Depois, no decorrer dos estudos, vocês vão ver que Jesus está indo para Gadara, que onde habitavam os gadarenos, que eram 10 cidades, e onde estava Decápolis, que eram 10 cidades gregas dentro, né, da Palestina. E lá ele vai curar o homem endemoniado e tal. Mas, quer dizer, ele está arrumando para lá. Amélia Rodrigues diz que Pedro fala assim, mas Senhor, as tempestades pegam a gente de surpresa nesse período, porque não era o mês de Nissan, era o mês de Tishrei. Depois você pesquisa aí, Bruno, para ver se a expressão é essa mesmo. Mas Jesus fala assim, não vamos ter medo das coisas que emanam de Deus, que provém de Deus. E eles seguem. Então ele vai lá para a popa, não é proa não, é popa, tá vendo? Ele fica com João e Tiago, no barco de João e Tiago, os irmãos Boanerges, e começa a caminhada. E ele começa a dormir. Muito bem. Aí, o Judas fala assim, não é uma temeridade essa viagem? E João fala assim, Jesus está conosco. Mas aí ele fala assim, mas Simão, mas a gente sabe dos perigos de navegar aqui nesse período. E se a gente for colhido por um vendaval, nossas vidas estarão em perigo, diz o próprio Simão Pedro. E aí André fala assim, mas Jesus está conosco. Aí Jesus fala assim, mas está dormindo. Ele deveria estar vigiando aqui, porque para ser fiel às suas palavras, de vigiar e orar. E aí ele fala assim, não, João fala, o bem-amado fala, não temamos, confiemos. E aí Judas fala, mas é perigoso. E Pedro, vamos remar e tal. O dia foi cansativo e tal. Lá para as tantas, quando Judas fala assim, olha as nuvens. E repentinamente começa a tempestade. Os barcos balançam muito e Jesus está dormindo. Trovões. E aí André fala assim, e ele dorme. E Judas fala assim, enquanto a gente perece, enquanto a gente morre. E João, confiemos, mas o barco vai sossobrar. O mestre dorme, Deus do céu, e nós vamos acordá-lo, diz Judas. E João vai lá, mestre, como alguém que está incomodando, né? E aí é esse versículo que a gente está falando aqui. Perecemos. João é quem diz, porque no texto tá só que os discípulos falam, né? Comandante, perecemos ou morremos, né? Mas a Amélia nos conta que foi João que fala isso, bem acanhado, né? Se não nos salvares, disse Judas, terá... ele falou assim, ó, perecemos se não nos salvares. E aí Judas fala assim, se não nos salvares, terá que nos salvar. A ideia da viagem perigosa foi dele. E aí Jesus fala assim, que tendes? E João repete, perecemos, amigo. E aí Jesus fala, cala-te, e emudece. A gente contando assim, depois de tanto tempo, parece que é uma coisa mais em dimensão, parar o vento e os trovões era inaudito. Curar
doentes, os profetas haviam curado. Até ressuscitar, profetas já haviam ressuscitado. Mas comandar o vento e o mar foi muito. O que nos leva a crer. E aí a gente só pode raciocinar, né? Que Jesus sabia que ia acontecer, sabia quando ia parar. Ou Jesus sabia que ia acontecer e sabia que tinha poderes para comandar, para acalmar aquela tempestade, e que de todas as formas eles não pereceriam. Porque ele já havia dito muitas vezes, né, que seria levado à martírio, à crucificação depois. Então, no sentido objetivo, dizem os teólogos, diz a literatura espírita, diz a codificação espírita e a mim, ao menos, é aquilo que ressoa muito claro. A tempestade aconteceu, a tempestade foi acalmada e Jesus queria que aquilo acontecesse, porque ele sabia do efeito que essa mensagem teria nos seus discípulos, nos séculos e séculos que viriam. Para mim fica um exemplo muito parecido quando a gente tem uma vivência de uma dor muito grande, que essa dor ela é pedagógica, ela nos ensina. Depois que passa, fala, nossa, se não tivesse acontecido esse problema, a minha vida estaria em outro caminho, né? Então me parece que é bem essa comparação que eu faço, né? Que as tempestades da vida que a gente passa, muitas vezes elas são necessárias para o nosso melhoramento, né? E que Cristo permitiu que essa tempestade, que eles vivenciassem essa tempestade para dar esse ensinamento da fé, da confiança, que tudo se acalma, que tudo passa. É isso aí. É isso aí? Para mim é. Para mim é. Mas o mestre, como a querer imprimir uma ação ainda mais contundente, mais efetiva, ele vai dizer assim: onde está a vossa fé? Amélia Rodrigues é uma poetisa desencarnada no século XIX, salvo engano, e esse livro é uma psicografia do Divaldo Franco. Onde está a vossa fé? E aí a gente poderia pensar, onde está a vossa fé, Lígia, Eurípida, Carla, Tânia? Onde está a sua fé, Flamas? Onde está? Onde está a nossa fé? Como disse Paulo, ninguém morre ou vive por algo que não confia. Então, se a gente não tiver essa fé, é vã. Não tem sentido. Não tem sentido. Não tem sentido. Porque o mesmo Paulo vai dizer, mas se o Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Então, se eu não creio efetivamente nisso, é vã a minha fé. E nesse recado da esperança aí, Maria Dolores vai dizer assim: nas provações do caminho, ergue a fronte, segue à frente. Aceita firme e contente o caminho tal qual é. De pensamento tranquilo, não pare, segue, não temas. Sem crises e sem problemas. Ninguém sabe se tens fé. Contratempo, desencanto, infortúnio, prejuízo, tribulações de improviso, dificuldades no lar.
Tudo isso se resume na escola que nos ensina a entender a lei divina que nos impele a marchar. Esquece os males do mundo, mesmo os mais rudes e amargos. Abraça os próprios encargos por íntimos sirineus. Onde estiveres, recorda que o mérito vem da prova, que o sentimento renova e a dor é bênção de Deus. Quando nós entendemos que a dor é bênção de Deus, eu acho que a nossa ação no mundo vai ser mais leve. Por que os discípulos chegariam? Pela promessa de Jesus. Ele disse: cheguemos até o outro lado. Pela presença de Jesus. Ele estava no barco. Ele estava presente. Você fala, mas estava presente naquele barco. E no meu? Bom, e aí lá nesse próprio evangelho que nós estudamos em Lucas, lá no capítulo 25, salvo engano, ele vai dizer assim: eis que estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não diz, eu estarei. Ele não diz, eu voltarei. Ele diz, eis que estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Como ele havia dito, das ovelhas que o mestre me confiou, nenhuma se perderá. Bom, se eu não acredito na palavra de um homem que faz parar o vento e acalma o mar, não sei em quem eu vou confiar. Porque nós aprendemos também que onde houver dois ensinamentos divergentes, né, onde não houver, que a gente analise os frutos, né, de onde vem. Então, para voltar no filme rapidinho, eles não sabiam se eles ficavam ou iam embora de Roma, aquela comunidade de cristãos, Áquila e Prisca. Áquila queria ir, Priscila queria ficar, e aí Lucas ia visitar Paulo, e ele fala assim, pergunta para Paulo, ele saberá o que fazer. Por que pergunta para Paulo? Porque alguém cujos frutos, cujas ações inspira confiança. É referência de ação, né? E nós vemos espíritos da mais alta estirpe, vou falar que eu gosto sempre de citar, Seu Eurípides Barçanufo, que nós estamos há milênios desse espírito, ele se dirigir a Paulo, e falar, nós irmãos menores, diante dos irmãos maiores. E Paulo, esse gigante, vai dizer, e o Cristo? Então, se eu não estou mais como base segura, não sei o que é. Não sei o que é. Então, a lição principal... Pega para mim. Não. A lição principal, a meu ver, da tempestade acalmada é: se o Cristo estiver conosco, não há nada a temer. Se eu permitir que ele esteja, né? Porque da parte dele, Albert Schweitzer, que é outro que eu gosto muito, ele falava assim: eu sempre esperei a ajuda divina e ela nunca me faltou. Mas ela nunca chegou antes. Ela sempre chegou no momento exato. Sempre foi providencial. Providencial. Lembrei do Chico aqui, quando ele estava com muita fome, e ele
ele vê a mãe, né, já criancinha, tem lá 4, 5 anos, né? 5 anos, e ele tá com muita fome, e ele fala para a mãe, mas eu tô com muita fome. E ela fala, pede ao pai, meu filho, pede ao pai. E ele faz uma oração, e assim que ele termina, chega um cachorro com um jatobá na boca e deixa o jatobá ali, e deixa o jatobá ali. E ele abre o jatobá e come. Aí você pode pensar, eu não gosto muito de jatobá. Depende da fome, né? Depende da fome. E para a gente poder encerrar aqui, tem uma canção que é feita sobre uma poesia. Uma mensagem, né? Um texto de Meimei. É um texto de Meimei. Meimei é um espírito que nos é muito caro também, e ela morreu muito jovem, com 20 e poucos anos, sem ter filho nesse mundo, nessa encarnação, e ela deixa o seu marido viúvo. E um dia o Chico está andando pela rua, encontra o marido, o abraça, o chama pelo nome, e aquele homem não conhecia o Chico. E aí o Chico fala para ele de Meimei, fala o apelido Meimei, que só os dois sabiam, ninguém mais sabia que os dois se tratavam por Meimei, que era uma história comprida, estava vendo um filme japonês, enfim. E aí ele fica tocado com o magnetismo do Chico e vai na reunião à noite. E na reunião à noite ela traz essa mensagem para ele. E eu posso contar como é Pode. que a mensagem da música? Pode. O seu Zé Paulo era um amigo do Chico, que veio trabalhar em Franca há muitos anos, né? E ele fazia as correspondências. Então, meus pais participavam na época desse grupo, que as pessoas colocavam mensagens nos envelopes e enviavam, né? E nesse tempo, nós conhecemos os amigos de Goiânia. Aí um dia nós estávamos num trabalho de assistência fraterna, o seu Zé Paulo pegou essa mensagem, deu na mão do Maurício e falou, meu filho, eu quero que você faça uma música dessa mensagem. E aí foi essa música. Essa música se chama Nova Luz. Eu vou pedir para a gente fechar os olhos e terminar a nossa reunião com uma prece em forma de música. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo, o teu lar, mesmo que sangrem os teus pés. Segue sempre em frente, erguendo-te, feito sol. Everton, tá super baixo o som. O som tá super baixo. Não sei o que aconteceu. Deve ser o seu sol, Tânia. Confiante em ti mesmo e em Deus, tudo passa, tudo se torna. Mas o que vem dos céus permanecerá, durará. É nova luz, vem de Jesus Cristo, todo amor é nova luz, vem de Jesus Cristo. O infortúnio maior é prosseguir, vivendo a privação da fé, sem perceber a luz celeste
que se irradia de cada um de nós. Eleva, pois, teu olhar e caminha. Luta e serve, aprende, adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Ergue tuas asas rumo ao céu azul. É nova luz, vem de Jesus Cristo. Todo amor é nova luz, vem de Jesus Cristo. Todo amor. Vou postar essa também para quem não conseguiu ouvir muito bem. Chama Nova Luz, do grupo Arte Nascente. Gente, eu nunca vi vocês ficar tão quietinho. Já acabou o estudo, acabou até a prece, viu? Vocês vão ter que falar tudo semana que vem. Tá bom? Boa semana para vocês, viu? Um abraço, até domingo que Boa vem. semana. Boa semana, gente. Obrigada, Valeu. tava ótimo. A gente não falou porque a gente ouviu. Exatamente, todo concentradíssimo. Exato.